Certo, estamos sentados na varanda da frente com Joe e Becca da Flórida, indo para todo canto. Para todo canto. No fim, vamos subir para ver os Tetons mais tarde hoje. E Yellowstone. Em Yellowstone. Você está acompanhando a quilometragem? Quanto você já rodou? Já rodei pouco mais de 4.000 milhas até agora. Eu já esperava que você estivesse nessa faixa. Sim, desde que saímos da Flórida no dia 22. E vocês foram para Disneylândia? Isso. Primeiro as cavernas de Carlsbad e depois a Disneylândia. Newport Beach com mais 14 pessoas da família que se encontraram com a gente na Califórnia. Por quê? Vamos voltar um pouco. Por que as cavernas de Carlsbad? Porque eu já tinha ido quando era mais jovem e nenhum dos dois tinha ido. E eu sabia que minha filha ia adorar o voo dos morcegos. E quando o sol se põe, quase 400 mil morcegos saem da caverna. Carlsbad fica no sul do Arizona, não no Novo México. Estou me confundindo. Você está pensando nas cavernas Karshner? Cavernas Karshner, era isso que eu ia dizer. É a região de Aravista. Era exatamente isso que eu estava pensando. Eu ia te contar, nosso filho mais velho, Het, que atualmente está na guarda, na ativa, quase fez a gente ser expulso de Carlsbad, porque ele tinha mais ou menos o tamanho de um bebê. E ele esticou a mão e pegou uma das estalactites estelares ou algo assim. Não pode pegar nessas coisas. E, enfim, isso é bem interessante. Mas é de Carlsbad que os morcegos saem voando. Sim. Certo. 400 mil morcegos. Eles estimam que entre 250 mil e 1 milhão de morcegos habitam a caverna. E normalmente, todas as noites, cerca de 400 a 600 mil deles saem voando ao mesmo tempo. Quão perto você pode chegar quando eles saem voando? Daqui até a sua cerca, se tanto eles voaram, alguns passando bem acima da sua cabeça. Beleza. Isso é fascinante. E então todo mundo fica bem quieto. E quando a maioria deles sai, parece o som de um riacho correndo, por causa do bater das asas. E os morcegos são só, eles até mostraram pra gente literalmente desse tamanho. Bem pequenininhos, coisinhas minúsculas. Então vocês assistiram isso. Quantas outras pessoas estavam lá quando vocês fizeram isso? Provavelmente mais umas 50, 100 pessoas. Sério? Que dia da semana era? Que dia? Final de semana. Final de semana, não. Foi numa quinta-feira, porque depois fomos para o Arizona na sexta. Sim. Certo. E você tem uma história no Arizona. Falamos brevemente sobre isso. Estamos com o Cedar e, me diga, sua esposa é a Susan. Susan e um netinho estão sentados fora da tela aqui um pouquinho. Você tem uma história no Arizona. Você ficou baseado lá por um tempo. Eu morei em Yuma. Arizona por 3 anos. E então, quando saí do exército, moramos em Dallas nos arredores de Dallas por um tempo e decidimos que queríamos explorar mais o Arizona. Voltamos, nos mudamos para Phoenix e moramos lá 10 anos explorando e aprendendo a andar de caiaque. Já fui várias vezes ao Grand Canyon. Muitos lugares bonitos no Arizona para visitar. Sedona. Já viajei por todo o Arizona porque jogava um jogo de celular online chamado Ingress, no qual era preciso ir fisicamente aos lugares. Então provavelmente eu conheço mais o Arizona do que a maioria das pessoas, até mesmo turistas. Sim. Eu adoraria dizer que, nos 37 anos em que morei lá, fui ao Grand Canyon dezenas de vezes. Mas acho que só estive lá 2 vezes. E isso acontece quando você mora lá? Sim, não. E agora, conforme vou me informando melhor, penso, poxa, eu deveria ter ido. Cedar fez trilha. Ela realmente fez trilha foi de rim to rim, acho que é assim que eles chamam. Você é uma mulher corajosa, Cedar. Passei a noite lá embaixo e dormi lá. Foi muito divertido. Isso é dedicação. Então, Sedona, um pouco mais ao norte. O que teria... Bem, a leste de Sedona. Sedona. Lá em Camp Verde. Tem uma pequena área chamada Camp Verde. Sim, já estive lá, desci o rio por lá. Ok, foi lá que, aos 18 anos, passei 3 meses. É uma área linda chamada Bloody Basin, bem ali. Tudo o que você vê é uma placa na I-72, só isso. E eles nos deixaram lá, acho que foi em 2 de novembro, se não me engano, foi quando eles nos deixaram lá. E eles nos buscaram. Nos buscaram em uma cidadezinha chamada Strawberry, sim, que fica ali. Já estive em Strawberry, lá na Mogollon Rim. E calculamos que caminhamos cerca de 350 milhas durante esses 3 meses. É uma caminhada longa. É um dos meus lugares favoritos. Tem lugares por lá, Sedona, Prescott. Você vê essas pedras enormes, as rochas vermelhas, o solo, todas essas coisas. E tem uma energia estranha naquela região, sim. Tem mesmo. Nunca acreditei muito nisso. Até você ficar em cima de um e pensar, espera aí, eu consigo sentir com certeza.
A gente já parou em alguns deles. No topo da nossa montanha sinto o mesmo. Os pelos da nuca arrepiam e parece ter uma energia elétrica, seja o que for. Mas existem esses lugares que parecem, seja lá o que forem, canalizar essa energia. Em Sedona nós temos vários amigos que moram lá. Então você também mora no Arizona? Não. Ela veio nos visitar. Já visitei várias vezes e fui ao Grand Canyon 2 vezes. Nós fomos ao Monument Valley em uma dessas vezes lá em Utah. Foi bem legal, interessante. E eu cresci em Nova York. Nova York, no interior do estado. No interior. Isso mesmo, no meio do nada. Acho que sim, literalmente. Quantas pessoas havia na sua escola? Turma de formatura? Minha turma de formatura tinha 13 pessoas contando comigo, então. Quase tão pequena quanto aqui. Já estive em Rochester. Quando eu tinha uns 13 anos, fomos lá ver as cataratas do Niágara. Morando em Nova York por 18 anos eu nunca fui. Sério. Mesma coisa, tudo bem. Nunca fui às cataratas do Niágara. Nunca. Você nunca explora seu próprio estado, só outros lugares. A gente foi pra cidade, mas acho que foi principalmente porque meu irmão tinha alguns problemas de saúde, então a gente ia pra lá por questões médicas ou algo assim. O marido da irmã mais velha do Cedar, meu cunhado, fez a residência dele. Ele é cirurgião. Ele fez a residência no Bronx. E o Cedar foi lá, passou algumas semanas com ele. E ela tentou me convencer a ir, ampliar meus horizontes com um pouco de cultura e passar um tempo na cidade. O que é interessante é que, através do YouTube, e acho que já mencionei isso em outro vídeo, mas através do YouTube, a gente tem esses relacionamentos estranhos com pessoas do mundo todo. E uma dessas amizades que eu desenvolvi é com um policial. E ele fica literalmente na Times Square. Ele é treinado em tudo relacionado a terrorismo. A gente troca mensagens com frequência. Só digo a ele que preciso de pizza. Se eu for, você tem que me levar. A pizza deles é ótima. Preciso que me leve lá. Já fui à cidade algumas vezes. Eles realmente têm uma pizza ótima. Amo a cidade, sempre foi um dos meus lugares favoritos. Sempre me senti em casa lá e pegar o metrô era algo natural para mim. Eu, especialmente agora, quanto mais velho eu fico, menos me interesso pela correria e agitação. Vocês sabem quem é Glenn Beck? Sim. Ok, então ele é, como você o chamaria? Jornalista. Ele costumava ser comentarista na Fox News? Sim, um comentarista político. Comentarista político, isso. Ele ficou anos na Fox News. Depois saiu e criou o próprio canal chamado The Blaze. E ele tem o próprio programa há uns 20 anos, provavelmente. Ele tem um rancho do outro lado do condado. E ele tem esse rancho desde, acho que 2006 ou 2007, algo assim. E a história que ele conta é que estava andando pela calçada, acho que em Nova York, entre um trabalho e outro na Fox News ou algo assim. E ele disse que não conseguia ver grama e não conseguia ver o horizonte. Ele olhou para o céu e, pelo que entendi, voltou para o escritório e procurou uma propriedade à venda ou algo assim em Idaho. E acabou comprando esse rancho. Nós já fomos lá algumas vezes e é um lugarzinho muito legal. Acho que ele ainda tinha, talvez ainda tenha, a casa dele em Nova York. Isso foi meio que parte do motivo de eu me mudar pra Flórida, vindo do Arizona. Eu me cansei da cidade e é estranho. Então a gente mora numa cidadezinha chamada Green Cove Springs, mas fica a apenas 30 minutos de Jacksonville, que é, em área territorial, a maior cidade do país. Interessante. Mas ainda estamos a apenas 1 hora da praia e é mais rural do que suburbano ou urbano, então você tem o melhor dos dois mundos, estamos meio que no meio termo, é ótimo. Há quantos anos você está na Flórida? 6 anos, ok. E eu já passei por 5 furacões lá. Você já passou por algum furacão? Não que digam que passamos, mas na verdade não. Eu só peguei os resquícios, a gente já passou pelos resquícios de furacões e algumas tempestades tropicais. Mas eu servi em Jacksonville, Carolina do Norte, por um total de 9 anos e passei por vários furacões, na verdade furacões de verdade. Como a Bertha, Fran, Bonnie Floyd, e eles costumam. Quando chegam às Carolinas, eles sobem o rio Cape Fear, atingindo diretamente o condado de Onslow, onde está a base. E a gente ficava em confinamento durante furacões de verdade, enquanto Jacksonville não vê um furacão forte há muito tempo. Desde Dora em 64, porque ainda estava fora da costa. Você está longe o suficiente do litoral, é isso mesmo? Sim, e é por causa do formato da Flórida, sim, então tem aquele recorte. Mesmo que sigam direto para o norte pela costa, passarão por nós e chegarão à Carolina do Sul.
Então, nosso filho fez o treinamento básico dele na Carolina do Sul, em Fort Jackson Cedar, Fort Jackson. O Rhett estava em Fort Jackson? Sim, é lá que ele está. Meu marido fez o treinamento básico lá. É esse o lugar. Na verdade, é um dos maiores centros de treinamento do Exército. É a base número 1 deles para esse treinamento básico. Todo mundo para o treinamento básico. Lá dentro. Faz sentido, sim, ele aprendeu o que era umidade, né? Ele foi para lá bem no meio do verão, então ele teve um choque de realidade sobre o que é, sabe? Ele cresceu no Arizona a maior parte da vida, então entende de calor, mas umidade é uma coisa totalmente diferente. Eu tento explicar para as pessoas que a diferença entre viver no Arizona e na Flórida, no Arizona. Abrir a porta da frente é como abrir um forno. Vem uma rajada de ar quente e seco. Na Flórida, parece que jogam um pano quente no seu rosto, e você respira isso o dia todo. Respirar aquilo. Eu fui para Nashville uma vez e lá até que é fresco em maio, e foi assim. Conheci o que é umidade de verdade. Antes, no calor seco, eu subia no sótão para refazer a tubulação. Casas, não, obrigado. Chegava a 65 graus, a gente tinha que fazer em turnos de 15 minutos e precisava ter muita água, tipo muita mesmo. Naquela época você tinha a juventude ao seu favor. Hoje não consigo mais. Pra mim é só calor ou frio, você não aguenta. Não dá pra aguentar os dois. Não dá, pelo menos os extremos. Talvez tenha algum, eu consigo. A gente fica mais no meio termo aqui. Na casa dos 90 vai chegar nos 90 graus. Esta semana era pra chegar nos 90 aqui. Se passar muito disso, eu tô lá em cima. E outra coisa é que você não tem a poluição do ar diminuindo a velocidade com que você se queima de sol. Então, aqui em cima, sabe, eu fico bebendo água o dia todo. E eu coloco meus eletrólitos e todas essas coisas na água, tentando me antecipar a isso. Mas na viagem. Então, Carlsbad. Depois Newport Beach. E nós fomos pra lá em família. Minha irmã faleceu, uma das minhas irmãs mais velhas. E nós espalhamos um pouco das cinzas dela no oceano, que é também onde parte das cinzas da minha mãe e do homem que me criou, que eu chamo de meu pai, foram espalhadas anos antes. Toda a família, ou a maioria, se encontrou em Newport Beach. A Disney acabou sendo um bônus, já que era um dos lugares favoritos dela. Então você está bem ali. Também é uma cidade militar muito, muito grande. Bem ali. Então é isso. Já estive em Camp Pendleton muitas vezes. Fiz o treinamento básico MCRD San Diego em 90 e fui para Camp Pendleton para o MCT. Então sim, meu cunhado e o irmãozinho dele que estiveram aqui na semana passada, o fazendeiro e o criador de gado, ele tem um filho que está na Marinha. Ele fez tudo dele, começou lá e agora voltou ao leste. Onde é isso? Onde fica a cidade? Base Naval de Coronado. Ok, então. Depois Sacramento para a casa da minha irmã e fomos ao Old Sac, fomos ao Museu Ferroviário, que é uma daquelas coisas... Eu cresci em Sacramento, nunca tinha ido ao Museu Ferroviário, é absolutamente incrível, fico feliz de ter ido dessa vez. Eu vi vídeos, eu assisti vídeos disso, sim. Esse museu foi muito divertido. Você pode andar por vagões de passageiros antigos, vagões restaurante e até um vagão-leito. Eles mantêm ele em movimento. Então parece que você está realmente viajando. Foi ótimo. Quando eu pisei lá pela primeira vez, eu pensei, está se movendo. E faz aquele barulho de clique e de claque nos trilhos, como deveria ser. Me fale sobre a Califórnia. Como ela está atualmente? Eu vou ser legal. Amo a Califórnia, onde cresci. É um estado lindo. Os preços estão absurdos, simplesmente ridículos. Assim que você cruza a divisa do estado, a gasolina foi de 4,29 para 5,55 dólares e 50 centavos. Assim, de repente, a mamãe segurava, e acho que isso já é muito. Dói ver o quanto o meu estado piorou. Para as pessoas poderem viver lá confortavelmente, deve ser muito difícil para a minha irmã. Mas ela está no mesmo emprego há quase 20 anos, então eles cuidam muito bem dela. E foi uma parte mais relaxante das nossas férias. Ela tem uma piscina no quintal. Nós soltamos fogos de artifício no dia 3 em vez do dia 4 porque tudo fica muito movimentado. E nós viemos de uma família com longa tradição militar. Eu servi nas Forças Armadas. Meu tio serviu na Força Aérea. Meu padrasto que me criou era fuzileiro naval. E meu sobrinho esteve na Força Aérea. Quero dizer, muitos de nós. Minha segunda irmã mais velha esteve na Marinha por um tempo. Então, o 4 de julho para nós, especialmente com o aniversário de 250 anos, eu chorei.
Eu realmente chorei com os fogos de artifício. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Fomos com nosso filho até a casa de um amigo com quem ele serve na Guarda Nacional. Chegamos o mais perto que queríamos do pequeno parque de exposições onde eles soltam todos os fogos de artifício. E eram fogos de artifício de cidade pequena, mas sabe, foi bom. E a gente tinha acabado de voltar da Disney. E, acredite se quiser, uma cidadezinha chamada Rancho Cordova, na Califórnia, foi onde fomos ver os fogos de artifício. E é um lugar legal. E, comparando com uma noite normal de fogos da Disneyland com os deles estavam realmente no mesmo nível, se não melhores do que o que a Disney fazia numa noite comum, o que foi ótimo. Fiquei muito impressionado com essa cidadezinha. Sim, eu estive na Disneyland uma vez com nossos filhos. E... é só que, de novo, é um pouco demais pra mim. Tem um lugar ao norte de Salt Lake chamado Lagoon, que é mais em conta. Não devia dizer que é mais barato, mas é o mais perto que chego da Disneylândia. Provavelmente vamos todo verão, ou Cedar e as crianças vão. E as crianças até vão, tipo, elas conseguem descontos pela escola e tal. E, enfim, isso é tudo que eu preciso. Isso já é bom o suficiente pra mim. Ando em algumas montanhas russas pra aumentar a pressão, como um cachorro quente empanado, um churro e já fico satisfeito. Mas não, lembro quando fomos à Disneylândia, nossos filhos eram menores. Os fogos de artifício eram incríveis. Estão tentando fazer um beija-flor pousar ali? Sim. Claro, minha esposa está tentando. Claro que está. Ela adora. Esta semana favorece beija-flores. Com o aumento da temperatura, parece atingir um platô. Eles estão aqui na sombra. Sim. E então, quando começa a esfriar, eles simplesmente vão sumindo. E esse ano não foi. Começou muito bem. Tivemos um monte de beija-flores. Parece que eles foram embora e seguiram para o sul. Acho que é pra lá que vão. Mas enfim, ontem tivemos uns amigos que vieram aqui, eles têm 2 filhas, e uma delas conseguiu colocar o dedo e fazer o passarinho pousar nele, aí ela tirou uma foto, e foi daquelas fotos em que as asas do passarinho estavam abertas. As asas estavam abertas. Isso é legal. E eu fiquei tipo, eu estou tentando fazer isso há uns 4 anos. E aí aparece e faz isso. Enfim, beleza, então nós estamos... E aí, ontem de manhã, nós acordamos, dirigimos pela Sierra Nevada até Reno, fiz ela entrar em um cassino pela primeira vez e jogar em algumas máquinas caça-níqueis. Perdemos $7, saímos de lá e então chegamos em Twin Falls ontem à noite. E agora estamos aqui de manhã. Certo, e o plano é voltar. O plano é Teton, passar de carro hoje, e Yellowstone hoje à noite, e vamos sair de novo depois do pôr do sol para ver as estrelas. Com certeza. E então, a maior parte do dia de amanhã, se não o dia todo, em Yellowstone e depois Billings. De Billings para North Platte, de North Platte para St. Louis para ver o arco, porque ela ainda não viu o arco. E depois para Memphis, onde está meu neto mais novo, para que possamos vê-lo. Certo. Você está fazendo um grande circuito e vendo tudo o que é importante, na minha opinião. São 10.500 quilômetros no total. No sábado passado, nossa segunda filha, Cheyenne, e o marido Christian estavam em Yellowstone. Temos um grupo de conversa onde todos compartilham fotos. Nós não fomos. Íamos umas 5 vezes por ano. Por quê? Você não foi? É igual ao Grand Canyon. Fui só uma vez desde que mudei pra cá. Foi naquele ano das chuvas torrenciais, quando partes da estrada foram destruídas. Nós dirigimos por ela antes de ser levada pela água e sem previsão de conserto. Tanto faz. Acho que esse é meu grande feito. Eu dirigi por lá. Agora foi retomado pela natureza. É. Enfim, eu amo Yellowstone. Nós assistimos, ficamos lá com sei lá quantas milhares de pessoas e vimos a Old Faithful entrar em erupção. E não, você vai acabar chegando na hora certinha junto com todo mundo que vem assistir. Quem veio para o 4 de julho já está indo e nós estamos chegando hoje. É, então você vai dirigir. Há algumas maneiras diferentes. Provavelmente você vai subir pelo lado de Idaho. O que o GPS me disser. O que o GPS disser. Ok, você pode ir por Wyoming, só que é um caminho mais lento. Mas de qualquer forma, ambos são. Eu acho que os Tetons são tão magníficos. É a mesma cadeia de montanhas. É a mesma região. Eles são tão bonitos quanto Yellowstone, mas Yellowstone é mais acessível e mais voltado para turistas. Sim, ela quer. Minha esposa quer ver as lagoas naturais com todas as cores diferentes e coisas assim. Yellowstone foi a parte da viagem que incluí para ela, em vez de só voltar direto para a Flórida após o tempo com minha família. É preciso equilibrar isso, senão ela ficaria irritada a viagem toda.
Então, você está perto o bastante. É bom passar e ver alguns desses lugares importantes. Há quantos anos vocês são casados? 18 no dia 10. Ok. E 4 netinhos. 4 netinhos, 2 meninos bonitos. Bem, desculpe. Então, deixa eu explicar um pouco mais. Eu tenho 4 netinhos. Ela tem 2 netinhos. Nós. Nenhum de nós está no primeiro casamento. Mas estamos no nosso último casamento. Eu gosto disso. Eu espero que eu esteja no meu último casamento. Também. Então, entre nós dois temos 6. Beleza. E é equilibrado. 3 meninos e 3 meninas. Achei que seria bem legal. Beleza. Então, uma mistura bem boa. Seu marido já terminou o treinamento básico ou ainda vai terminar? Ele já está treinando, sim, ele está em treinamento AIT e vai terminar em outubro. Hatch, meu filho, sempre disse que gostaria de ter escolhido algo mais divertido, pois é só um mecânico de veículos sobre rodas. Peça para ele falar com o orientador de carreira dele. Eles conseguem mudar a função dele. Ele tem mais 6 meses e está decidindo se vai, pois agora é policial na cidade. Então ele está tentando, quero dizer, ele é jovem o suficiente para cumprir 20 anos de serviço. Ele pode cumprir 20 anos de serviço nos 2 lugares. Sim, e estar com 41, 42 anos com aposentadoria completa. Exatamente. Ele está tentando, mas os 2 querem formar uma família e fazer algumas coisas. Nada de errado. Tive 5 filhos e fiquei 18 anos nas Forças Armadas. E acredite ou não, é até mais fácil porque todo o atendimento médico é pago. Você não paga nada relacionado às crianças. Agora você disse que começou nos fuzileiros navais. Sim, servi 13 anos nos fuzileiros navais. Passei 1 ano na reserva do exército, mas permaneci ativo, pois após o curso fui enviado de volta ao Iraque. E então, quando eu estava voltando daquela missão, eles perguntaram se alguém queria serviço ativo e aceitei, ficando mais 4 anos, sendo os 3 finais no Havaí, o que foi uma bênção. Eu consigo pensar em lugares piores. Então, quantas missões no total? 3 missões no Iraque. Sim, tenho vários amigos da minha idade. Quando meu filho começou a falar em entrar para as Forças Armadas, apresentei ele a todos os meus amigos que serviram. Sabe, eu tenho um bom amigo que é paramédico da Marinha e outro amigo que fez acho que 4 missões diferentes. E Hatch não ouviu ninguém. Ele simplesmente falava com quem ele queria. Ele conversou e acabou se alistando na guarda, o que acho que foi a decisão certa. Mas me conta como foi mudar dos fuzileiros navais para o exército. É como da água para o vinho, porque eu saí do serviço ativo dos fuzileiros navais para a reserva do exército, na parte de assuntos civis, que é uma área muito tranquila e fácil das Forças Armadas. E quando estávamos nos preparando para mobilizar, eu era a única pessoa em toda a nossa unidade da guarda ou da reserva que já tinha sido enviada para uma missão. Nunca tinham sido enviados ou visto combate, nem mesmo o coronel, o primeiro sargento e o sargento Moore. Então acabei realmente ensinando muito mais a eles do que o próprio treinamento teria feito, porque o treinamento às vezes pode ser insuficiente. Depois que pus o pelotão para marchar uma vez, o primeiro sargento disse: "Não, você não pode gritar com eles assim. Vamos colocar outra pessoa para fazê-los marchar, porque esses são civis convocados da reserva para cumprir uma função na ativa, e eles não estavam acostumados com um fuzileiro naval gritando com eles. Certo, certo." Certo. Foi um choque cultural para mim e para eles. Você mencionou que recebeu a medalha Coração Púrpura, mas fica a seu critério comentar sobre isso. Sim. Foi no dia da primeira eleição do Iraque. Estávamos protegendo um dos locais de votação. 2007, 2008. Não me faça mentir. Não, tinha que ter sido antes. Antes. Tinha que ter sido 05. 04, 05 foi aquela missão. Então, muitos dos prédios deles lá são de estuque, barro e assim por diante. Os telhados normalmente têm uma parede de cerca de 60 a 90 centímetros acima da linha do telhado, porque quando fica muito quente lá, eles realmente sobem e dormem no telhado à noite, porque é um deserto. Fica mais fresco do lado de fora do que dentro de casa. Então nós estávamos nos telhados guardando o local de votação, e nós estivemos em troca de tiros praticamente o dia todo, de vez em quando vindo dos bosques de palmeiras não mais longe do que a linha de árvores daqui. Eles atiravam na gente, mas não conseguíamos vê-los. Atirávamos nas árvores e isso os silenciava por um tempo.
mas um RPG veio e atingiu a parede a uns 15 metros à minha direita e um pedaço de estilhaço entrou na minha bochecha. Você não vê porque estou há semanas sem fazer a barba. Arrancou vários dentes e, por sorte, eu tinha uma cárie grande na infância do lado esquerdo, senão teria feito um buraco na bochecha. O estilhaço foi impedida pelo antigo obturação metálica. Então, tive muita sorte nisso. E não mais do que 2 semanas depois, levei um tiro de raspão de um AK-47 no braço esquerdo. Literalmente passou ao redor do ombro. Deixou uma marca, mas não deixou cicatriz. Então fiquei muito feliz por não ter ficado com cicatriz dessa vez. Então... qual sua opinião sobre a questão do Irã? Acho que não fomos diferentes do que no Iraque e no Afeganistão. Acho que nossas intenções são boas. Acho que estamos tentando fazer a coisa certa, mas com os líderes errados no comando. Porque no Iraque, Irã e Afeganistão, acho que poderíamos ter feito progressos muito maiores se tivéssemos sido deixados para fazer o que deveríamos fazer. Como eu disse, eu era da Assuntos Civis da Reserva do Exército, que é responsável pela reconstrução após as fases iniciais de tudo. E quando cheguei lá para a segunda missão no Iraque, nosso objetivo era ir e nos reunir com os líderes das aldeias, os imãs, ir às escolas, ver do que eles precisavam, diferentes aldeias por toda a área de operações em que estávamos. Eu organizei, junto com o estado de Nova York, o envio de materiais escolares de algumas escolas de Nova York para algumas escolas no Iraque. Isso durou por vários anos, pelo que eu entendo, depois que eu fui embora. Eles ainda estavam recebendo materiais escolares de escolas irmãs em Nova York, era algo voluntário. Reuniam materiais escolares e enviavam para a escola no Iraque, o que era ótimo. Há uma pequena represa, uma cidadezinha no norte do Iraque chamada Hamrin, e eles vivem ao lado de um lago de água doce. Mas eles não tinham água encanada em casa, eles não tinham água potável em casa. Então esse foi um dos projetos em que trabalhei. Custou um pouco mais de $85 mil para construir uma bomba e uma estação de água. E nós levamos encanamento e água para essa pequena vila pela primeira vez na história. Uau! E eu acho que precisamos fazer mais projetos desse tipo. E nós realmente não tínhamos permissão para isso, dependendo da área em que estávamos e do clima político, e acho que a mesma coisa aconteceu no Afeganistão. Fico feliz que não colocamos tropas em solo no Irã. Eu não acho que precisamos fazer isso, mas acho que os cidadãos iranianos deveriam ter se mobilizado mais quando estávamos bombardeando ativamente locais estratégicos, e simplesmente acho que eles não tiveram vontade para isso. Não parece haver entusiasmo por outra Guerra de 20 anos. guerra. Não, de jeito nenhum. Não há motivo. E eu acho que o motivo pelo qual o Afeganistão e o Iraque duraram tanto tempo é porque temos essa coisa chamada regras de engajamento, e nossas mãos estavam atadas. Você podia ver um grupo de homens iraquianos andando pela rua com RPGs e AK-47, e se eles não atirassem em você, a gente não podia atirar neles. E eu penso, esse não é jeito de lutar uma guerra. Sim, eu tinha um amigo paramédico da unidade. Ele passou por uma situação que o fez que ele se aposentasse. No fim das contas, foi basicamente que ele foi levado à corte marcial por causa das regras de engajamento. E foi. Ele estava defendendo a própria vida, e era a vida dele ou você sabe, a pessoa que estava atirando nele. E ele fez isso. Estamos falando de menos de 1 metro de distância. O cara estava escondido em um armário. E ele fez o que precisava fazer. E então, Willie parou. Você está bagunçando a câmera, não vai? Continue, por favor. E você? De qualquer forma, acharam que ele atirou vezes demais para garantir que o cara estava morto. Foi... Na cabeça. Isso é uma questão de opinião. E eu não acho que ele deveria ter sido levado à corte marcial por isso. Não, mas ele ainda é um contratado e ele viaja pelo país e faz algumas coisas interessantes como contratado. Mas de qualquer forma, sabe, eu não sei se meu avô participou da Segunda Guerra Mundial, mas ele sabia digitar muito rápido, então ele nunca viu combate. Ele teve sorte. Ele sempre se sentiu um cidadão de segunda classe nas Forças Armadas por nunca ter atirado, apenas trabalhando no escritório. Mas eu tenho um primo que serviu 20 anos na Força Aérea e aconteceu a mesma coisa com ele. Ele tem mais ou menos a nossa idade e era linguista, então era enviado para vários lugares do mundo. Para todo canto do mundo? Sim, ouvindo, interpretando e tudo mais.
Tudo bem. Então, não, eu concordo completamente com você no que diz respeito ao Irã. Eu só acho que as pessoas estão cansando de guerras. Acho que as pessoas estão cansando disso. Achei que o que fizemos foi apropriado. E teria sido ainda mais apropriado se os cidadãos deles tivessem se levantado e feito alguma coisa. Com certeza. Há mais de 40 anos vocês pedem para agirmos. Fizemos algo, mas vocês não retribuíram. Acho que as pessoas querem ver parte desse dinheiro. Quero dizer, a gente mora a 1 hora da Northrop Grumman, uma das maiores instalações deles. E aí nós estamos, sabe, você tem a base aérea de Rio ali embaixo. De novo, é uma base enorme ali embaixo. E eu acho que muitos, na verdade, eu tenho amigos que são funcionários que trabalham tanto na base quanto na Northrop. E eu acho que as pessoas simplesmente perderam o desejo por conflito. Eu acho que há um movimento para descobrir como coexistir. E eu acho que voltamos ao ponto de como os americanos se sentiram no final do conflito coreano. Eu acho que estamos nesse momento. Acredito que com sorte nossos políticos vão ouvir. Porque nos meus primeiros 12 anos depois, você sabe, da tempestade no deserto inicial, não havia combate ativo. Então era, você sabe, um trabalho das 9 às 5, 5 dias por semana, com bastante tempo de férias. Claro. Sim, é interessante, principalmente tendo um filho nas Forças Armadas. Sabe, eu não sou. Não sei. Talvez nem precisemos falar tanto disso, mas não fico muito animado em mandar meu filho mais velho para lá. E minha filha e o marido dela, isso mesmo. Mesma coisa, né? Não, eu concordo completamente. Me disseram, sim, ele está indo para um clima muito frio. Tudo bem. E então, uma semana depois, a gente atacou o Irã? Eu pensei, bom, lá se foi aquele clima frio que me falaram. Vai ser interessante ver o que acontece nos próximos dias. Mas não, eu acredito que o exército é um aspecto muito importante do motivo pelo qual temos nossas liberdades e nossos direitos. Sou totalmente a favor de um exército forte, sabe? Mas também acho que seria bom descobrir como acabar com as guerras. Seria legal se conseguíssemos mostrar nossa força de longe, se for isso que precisamos fazer. Exatamente, mas enfim. Certo, então Flórida. O que te levou para a Flórida? A praia. Eu queria morar mais perto da praia. Cresci na Califórnia, sabia dos preços locais, comparei com os da Flórida e vendo o clima político falei, amor, vamos pra lá. E isso foi no meio da pandemia. E ela olhou pra mim e disse, tudo bem, só não Orlando. Escolhi um lugar a 2 horas de Orlando porque ela sabia que sou grande fã da Disney. Entendi. Estou longe o suficiente para não poder ir todos os dias. Sim, já estive em Orlando, fiquei pensando, o que há de errado com Orlando? Sei exatamente o que eles estão fazendo. Não é só a Disneylândia que vocês têm aí. SeaWorld, Universal e todos eles estavam lá. Não, durante a Covid na Flórida, muita gente. Tudo estava aberto. Tudo ainda estava aberto. Nós entramos lá de carro e parecia que a pandemia não estava acontecendo. Uau. Foi ótimo. Eu só tive algumas pequenas mudanças durante esse tempo, sabe? Que mudanças? Nossa cidadezinha. Estamos construindo essa casa. Mas mesmo na nossa cidade, ninguém usava máscaras ou estava realmente preocupado com muita coisa. Às vezes eu ia ao norte de Utah resolver coisas. Teve uma ocasião em que precisei usar máscara. Geralmente só usava ao voar. Durante aquele período, viagens de avião eram a única situação em que usava máscara. Mas eu estava acho que eu estava na Lowe's. E foi bem no auge da confusão. Foi bem quando todo mundo estava tentando entender, sabe, o que estava acontecendo, o que está rolando. Estou na Home Depot ou Lowe's, geralmente com trabalhadores da construção. Cada um cuida da própria vida. E eu estou tentando pagar por uns caixas plásticas da Rubbermaid para minha esposa colocar as coisas dela lá na oficina. E esse velhinho que provavelmente tem uns 70 anos, eu estou no caixa, estou no balcão, estou meio que inclinado sobre o balcão. E ele chega do meu lado e começa meio que a resmungar comigo. Por causa do YouTube, nunca sei se as pessoas estão brincando comigo ou não. Por isso tentei ser respeitoso. E aí ele literalmente começa a gritar comigo. Por que você não está de máscara? Por que você não está de máscara? Porque elas não funcionam. E eu estou tentando pagar minhas coisas e só sair dali. E ele me pressionou tanto que eu me virei e fiquei cara a cara com ele. E eu disse, olha, cara, se você quiser continuar falando sobre isso, a gente pode resolver lá fora. E ele me olhou como se dissesse, como você ousa?
Eu falei, olha, eu não estou te incomodando, não me incomode. E ele ficou me dizendo que era um pediatra aposentado, isso, aquilo e mais alguma coisa. E isso foi realmente a única coisa que aconteceu. E eu disse para ele sumir da minha frente. Acho que ele me chamou de idiota ou algo parecido. Cada um foi pro seu lado e depois saí do caminhão para me acalmar. Pensei que, naquela época, ele tinha mais ou menos a idade do meu pai. Se falassem com meu pai como falei com aquele cara, eu daria um tapa na pessoa. Então eu me senti mal por isso. Mas ao mesmo tempo, sabe, na maioria das vezes, as pessoas aqui nessa região... Em 2015, quando comecei a procurar lugares para me mudar, porque eu não me sentia mais seguro no Arizona. E além disso, tem um aspecto, até mesmo na Califórnia, tem um aspecto da vida que, à medida que as coisas ficam mais caras, que os imóveis ficam mais caros, que o custo de vida aumenta, você tem menos tempo para fazer as coisas que realmente quer fazer. Exatamente. E ainda relativamente jovem, eu conseguia perceber isso. Eu percebia que, se eu fosse esperto, eu encontraria uma forma de equilibrar minha vida, o trabalho, o lazer, seja lá como você queira chamar, para fazer as coisas que eu realmente quero fazer. O avô da minha esposa comentava isso e dizia que se aposentou. Ele me contou uma vez que se aposentou quando tinha pouco mais de 40 anos. Ele dizia ter tempo para tudo. Vendeu a empresa e aparentemente tinha dinheiro para aproveitar a vida. Então quer dizer, nós gostávamos da vida em cidade pequena. Moramos lá em Snowflake por 7 anos e tivemos uma ideia de como é a vida em cidade pequena. E então voltamos para Queen Creek quando meu pai morreu. Depois que você sente esse gostinho, Você percebe que há mais coisas, que dinheiro não traz felicidade antes de tudo. E ter um pouco de controle sobre o tempo, morar em um lugar onde você pode ver as árvores e você pode, sabe, qualquer coisa assim. Então moramos em Snowflake por acho que um pouco mais de 7 anos. Voltamos para Queen Creek por 1 ano e meio até meu pai falecer. Após sua morte, comecei a procurar imóveis, incluindo no leste do Texas. As Carolinas eu estava procurando terras, mas eu não conhecia ninguém por lá. E isso sempre foi meio que o empecilho. porque ainda quer ficar perto da família. E eu queria ter certeza de que teria vizinhos com crenças em comum. E talvez eu nem tenha percebido o quanto isso se tornaria importante durante a Covid. Sabe, eu não percebi o quanto isso se tornaria importante. E morar aqui nem estava no nosso radar. Mas nós dirigimos para ver a madrasta da minha esposa, que tinha um tumor no cérebro. E depois fomos até a pequena cidade onde fica o rancho da família. De repente, liguei para alguns amigos perguntando o que achavam, inclusive para um cujo esposa é da região. E eu perguntei, o que você acha dessa área? E o que ele disse foi, é perto o suficiente de Utah para aproveitar o que é bom, mas longe o bastante para você não precisar, sabe, lidar com certas coisas. E então liguei para minha irmãzinha, cujo marido é de Boise, é verdade, e eu disse, ei, o que vocês acham do leste de Idaho? Sabe, e ela disse, lá é cheio de caipiras. Um monte de caipiras, um monte de gente do campo, sabe? E eu pensei, esse é o meu povo. Então acabamos nos mudando. Acho que houve um pouco de intervenção divina quando achamos nosso cantinho. Mas agora esse é o único lugar onde moramos tempo suficiente para que nossos filhos realmente se envolvessem com a comunidade. Na região. Na comunidade. Seja nos esportes, seja pelo fato de nosso filho ser policial. E eu posso ver que há um valor enorme nisso. Existem lugares onde talvez você possa ganhar mais dinheiro. Existem lugares onde você pode morar, onde com certeza pode ganhar mais dinheiro. Mas, de novo, sabe, quanto mais velho eu fico... Não é tudo, não. E quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que o tempo é o verdadeiro ativo. Ter tempo para escolher o que quiser, sabe, qualquer coisa. Escolher suas batalhas, eu acho. E aí o YouTube, sabe, sua esposa falou sobre como vocês encontraram o nosso canal. Meu objetivo com o YouTube era encontrar alguém que tivesse começado do zero. E eu realmente não consegui encontrar, pelo menos naquela época, eu não encontrei ninguém que eu sentisse que estava sempre consertando as ideias ou a casa de outra pessoa, ou, sabe, ainda havia pessoas que tinham construído casas do zero, mas no quesito começar em um pedaço de terra... Não em um terreno virgem como você fez. Sim, que ninguém nunca tinha mexido, e então... Sabe, eu nunca tive ambições de ser... Eu não sou nenhum grande youtuber, nem nada disso. Mas, de qualquer forma, pra mim, eu sou um defensor de seguir sua intuição, sabe? E meio que sentir o clima como você fez quando foi pra Flórida. Sabe, eu vim pra cá naquela época.
E aí, quando a Covid ficou séria, de repente você realmente percebe o valor dos seus vizinhos. Você realmente percebe o valor das pessoas com quem você vai à igreja. Você percebe o valor das pessoas e, sinceramente, nunca tive problema com ninguém nesta cidade. A gente sempre diz que vai ao supermercado para comprar em 10 minutos, mas acaba ficando 1 hora conversando sobre filmes com alguém. É assim mesmo. Enfim. Eu espero que meus filhos, nossa filha mais velha, passou alguns anos aqui e voltou direto para o Arizona porque era o que ela conhecia. Nossa segunda filha, Cheyenne, tinha interesse em se mudar para o sul de Utah. E a Cheyenne não está construindo, eles não estão fazendo alguma coisa também? Eles têm um canal no YouTube com o Christian, marido dela. Sou inscrito. Eu sei disso. Sim, ele construiu a própria casa. Não é longe daqui, fica a cerca de 10 quilômetros daqui. E ele é eletricista profissional. Na verdade, ele é mestre eletricista. Ele tem licença tanto em Idaho quanto em Utah. E eles estão construindo um negócio e estão indo bem. Eles ainda tentam resolver essa questão da família e gostam de viajar nos fins de semana. Ela me ligou ou mandou mensagem semana passada e perguntou: Pai, você compraria um trailer de acampamento de novo? Com certeza. Mas pensei, para que preciso de trailer? Já moro onde quero ir. Sabe, eu disse, olha, eu compro uma barraca de lona ou algo assim se vocês quiserem começar a fazer acampamento em família. Disse que talvez não compre outro trailer grande, pois teria que vender minha caminhonete que não consegue puxar. Ela não puxa nada. Puxar na estrada não é com ela. Mas ela fica tipo, eu quero ir para lugares diferentes pelo estado e ver essas coisas diferentes. Mas de qualquer forma, a vida é assim. Parece que quanto mais velho eu fico, mas eu consigo perceber o valor do tempo e dos relacionamentos. E é isso que importa, né? Assim como você disse, enquanto viaja para ver os netinhos e jogar um pouco das cinzas no oceano. Isso é tudo o que realmente importa, quanto mais velho eu fico. Então, é isso. Certo, então Memphis. Vamos falar sobre Memphis. É onde meu filho mais velho, bem, na verdade, como é mesmo o nome daquela cidade? Logo nos arredores de Memphis? Ou? Na verdade, eles estão no Mississippi. Olive Branch, Mississippi, que fica literalmente ali. Meu neto nasceu há pouco tempo e a gente ainda não teve... Ele nasceu prematuro, com 2 quilos e 400 gramas. Ficou quantos dias na UTI neonatal? Acho que foram uns 20 dias, mais ou menos. Então, sem visitas logo no início. Já tínhamos planejado a viagem, então pensei, vai ser o momento perfeito. Passar lá, dar um oi por um dia... Porque você sabe, os novos avós também têm que ir ver o netinho, então... E então os arcos. Só quem... Alguém está em St... Ninguém está em St. Louis. Na verdade, eu nasci nos anos 20, sério. Joplin, Missouri. Ok, legal. Mas quando eu tinha 18 meses, minha mãe pegou a gente e se mudou para Sacramento, então eu tenho família no Missouri, em todo o Missouri. Eu sabia que ela nunca viu o arco. Minha esposa já viu, mas nunca subiu. Não sei se teremos tempo para subir. Mas ela tem, é claro, o passaporte dos parques nacionais. Agora você falou que foi a Monument Valley, vale? Sim, nessa viagem. Não. Não foi nessa viagem. Outra viagem. Janeiro de 2020, ok. Bem antes de fecharem tudo. Pouco antes do lockdown, voei para casa no fim de janeiro. E então foi pouco mais de um mês depois. Meus irmãos estavam na escola e começaram a falar de coisas traumáticas, deixando todos assim. E eu já tinha saído da escola naquela época e pensei, bom, isso não me afeta. E aí eu tinha acabado de começar um emprego. Trabalhei lá por 3 dias. A pandemia chegou. E então tudo fechou e eu fiquei sem emprego e pensei, ok, acho que a gente só vai ficar em casa. Claro, porque eu cresci num lugar muito parecido com aqui. O interior do estado de Nova York tem muita mata de madeira de lei. Isso sim. As colinas, mãe. Minha bisavó, a casa dela. Eles construíram do zero. Claro, a gente ia viver com água de poço e tudo mais. Nós não temos energia solar. Ou nada desse tipo, nada muito diferente. E então Nana e Papa também construíram... Eles construíram a casa deles do zero. Eles tinham levado um trailer pra lá e depois acabaram se mudando pra casa deles. Eles construíram. Eles também vivem com água de poço. Quando ele disse, sim, estou vendo esse cara fazer essas coisas, falei, foi o que a Nana e o Papa fizeram. Ele respondeu, eu só pensei, legal. Mas então eu cresci assim o tempo todo. A cidade além da colina é Montpelier, nomeada em referência a Montpelier, Vermont, de onde veio um dos primeiros colonizadores que achou o lugar parecido.
Parece muito parecido com aquela parte do país, então... Então, voltando ao Monument Valley. Me diga o que você achou do Monument Valley. Adorei o Monument Valley, foi deslumbrante. Eu adoro esse tipo de coisa, tipo, eu sou muito ligada à natureza. Eu quero sair, fazer coisas, caminhar e explorar. E tipo, nós já fomos ao Grand Canyon 2 vezes. Nós fomos pra, como é mesmo, a cratera do vulcão. Sim, no Arizona tem um parque nacional com um vulcão. Sim, eu já estive lá. Não é o maior, Uma das maiores crateras com mais de 1 milha de largura. algo assim. Sim, nós já estivemos lá. Mas eu acho que no Monument Valley nós fizemos um dos passeios de carro bem na hora do pôr do sol. E eu tenho algumas fotos e elas são absolutamente deslumbrantes. E nós ficamos no mesmo hotel em Monument Valley onde John Wayne tinha sua própria cabana quando estava fazendo filmes. Todos os filmes dele. É. E esse é o hotel que eu escolhi, foi ficar nesse hotel em particular por causa do John Wayne. Estou te perguntando sobre o Monument Valley porque estive lá há alguns meses. Nós tivemos o Justin da Irlanda do Norte que veio e sentou exatamente aqui onde você está sentado. Esse foi um dos primeiros lugares que ele visitou, pois queria conhecer o Monument Valley pelos filmes do John Wayne, que ele tinha visto. E você sabe, nesse vídeo nós falamos sobre isso, mas há muitas pessoas. Meu pai morreu de linfoma, mas ele foi diagnosticado quando eu tinha 11 anos com mielofibrose, que é causada pela superexposição à radiação. Todo mundo aqui tinha radiação, hoje nem todos morrem mais, mas antes era assim. Quanto mais perto daquela região, pior, pois faziam muitos testes lá embaixo. Meu pai contava que na escola eles sabiam que em determinado horário ia acontecer um teste. E eles saíam e viam as nuvens passarem, e as nuvens eram laranjas. E nós finalmente atravessamos a Sierra Nevada e eu olho para os trilhos do trem porque eu sou um grande fã de trens. Lá estão os antigos postes de telégrafo, alguns ainda em pé com fios, outros caídos. Vários dos antigos isoladores ainda nos postes. Vi alguns não muito longe daqui, Cedar. Eu não sei porquê. Eu tinha isoladores para postes de telégrafo. Eles parecem estar em uso. Você sabe onde eles estão? Bem, Qual é o único? eles parecem estar em uso. Parece que podem estar usando esses fios. Eu não acho que estão, não. O telégrafo não é usado há várias décadas. Não, eu entendo isso. Pra outra coisa. Para outra coisa. Eu não acho que eles sejam, mas eu também percebi que alguém poderia facilmente ir lá e desparafusar aquilo. Há vários. Você acha em lojas de antiguidades por 5 a 25 dólares. Tem muito dinheiro em um poste se forem os únicos. Tem um monte de azuis e verdes. Eu brinco dizendo que o único crime que Cedar já cometeu foi o roubo de isolador. A gente foi olhar uma casa que pertencia a um banco. Quase compramos uma casa do banco para reformar na cidade em vez desse terreno. Era em um terreno de 1 acre. Casa antiga, mas custava tipo 40 mil dólares. E a gente foi olhar essa casa para comprar. E lá no quintal, parecia que alguém tinha acabado de descarregar ou talvez carregar todas as coisas quando se mudou. Tinha caixas de maçã cheias devia ter uns 100 isoladores. Ela chegou a levar a caixa inteira. Ela pegou 5 e só quis levar isso. Ainda temos elas. Falei com o corretor e estava tudo certo. Acho que você não falou porque era o banco sem corretor. Acho que ninguém vai perceber. Eu só tento lembrar ela de vez em quando que ela é humana como todos nós, mas ela ama esse tipo de isolador antigo. Não sei se alguns daqueles verdes e azuis têm urânio. Eu não sei se é urânio ou não, porque eles são verdes e azuis o tempo todo. E a maioria das peças de vidro, como aqueles pratos antigos de vidro que brilham em verde, você tem que colocá-los sob uma luz negra para realmente vê-los. Bem, Ou uma luz negra, ou existe uma solução específica que você pode passar neles, porque isso também é encontrado em certas tintas usadas em, tipo... Rádio. Qual é o seu... Não. Você cuida de um, pode ter. vai fazer sentido em 1 minuto. Vai fazer sentido em algum momento. Tem umas bonequinhas de cerâmica que eu tenho. Precious Moments. Minha. Algumas delas são feitas. Com as mais antigas. Você tá de brincadeira. Sim, se você colocar, tem um líquido que você coloca nelas e aí você acende uma luz negra e elas brilham em verde. Então eu comprei um trator. Eu tenho um vídeo sobre isso em algum lugar há muito tempo. Mas eu comprei um trator de, sabe, mais ou menos 1 hora daqui, que é onde o ingrediente ativo do Roundup é produzido.
É tudo relacionado ao fósforo, mas ao aquecê-lo para produção, ele se torna radioativo. Acho que é de baixo teor, mas é uma mina muito controversa logo ali na colina acima de nós. Antes era a Monsanto, agora é a Bayer. Quase todo mundo por aqui já trabalhou lá ou conhece alguém que trabalhou lá em algum momento. Eles tinham um trator Ford Jubilee antigo que vi no Marketplace, o mais limpo que já vi. Não entendia por que não era usado. Não, e era de 1953, e teve uma época em que eu comprava tratores o tempo todo. Eu sei. Eu olhava para esse trator, pensando qual era a desse trator. Eu fui lá e comprei o trator. O cara me disse que trabalhava na Bayer ou na Monsanto naquela época. E tinha esse pó preto por todo o trator. Não toca nisso. E ele me disse que o trator era usado para transportar isso. Depois de aquecido, pelo que entendi, o fósforo ficava preto e eles o transportavam nesses grandes recipientes. E então a engate de 3 pontos no trator não funcionava, nem tinha isso. E eu ficava pensando, por que um trator novo? Por que eles encomendariam um trator? Não precisava disso. Tudo que precisava era de um engate para puxar esses reboques e despejar essa escória. E eu trouxe para casa, lavei, e eu odiava meu pai, na verdade. Ele já tinha falecido há alguns anos naquela época. Mas ele tinha um contador Geiger antigo, e eu tentei fazer aquilo funcionar para passar no trator só para ver. Não consegui fazer funcionar, de tão velho que era. Mas vendi o trator e me livrei dele rapidinho. Mas, sabe, de qualquer forma, essas coisas são, boas e ruins, eu acho. Tem uma cidadezinha, tem uma pequena cidade ali pra cima, não muito longe de Twin Falls, chamada Atomic City. E eu acredito que foi a primeira cidade movida à energia nuclear na América do Norte. E até hoje, tem um grande museu lá. Mas acho que é o único lugar onde já houve pessoas mortas por radiação porque estavam trocando. Eles estavam trocando as hastes de combustível. E eles fizeram rápido demais, e algo encostou em algo e explodiu a cidade. E isso foi lá nos anos 50 e 60, mas de qualquer forma, sim, ainda é um assunto um pouco controverso, eu acho. Mas quanto ao quão grave, tem gente que diz que não é nem de longe tão ruim quanto dizem. Então, meu pai acabou morrendo de linfoma, não de mielofibrose. O linfoma foi o efeito colateral do medicamento que ele tomou por 26 anos. E às vezes me pergunto se ele ainda estaria vivo se ele tivesse tomado um medicamento? Porque em Hiroshima e Nagasaki há muitas pessoas que viveram com mielofibrose. Já esteve em Hiroshima? Já fui ao Parque da Paz, onde a bomba caiu. Tem uma grande bola vermelha pendurada no céu marcando o local. Isso é loucura. Que loucura, né? Você serviu lá por um tempo? Passei um ano, servi em Iwakuni, no Japão, por um ano no Corpo de Fuzileiros Navais, com certeza. Então, eu cometi o erro de ir. Se você for ao Japão algum dia, eu recomendo ir ao Parque da Paz e ao museu lá no final da sua viagem. Não no começo. Porque há muitas coisas naquele museu que vão te deixar de mau humor quando você sair de lá. Sim, eu consigo entender perfeitamente o seu ponto de vista. Por quanto tempo você ficou em um navio nesses 6 meses? 6 meses no USS Ujima, LHC-7. É um convés pequeno, ele opera Harriers e helicópteros. Que legal. Então, quando você estava no Havaí, você estava em Oahu? Sim, é onde fica a base em que eu estava, o quartel Schofield, no centro-norte da ilha. Certo. No meio do caminho entre North Shore e Waikiki. Perfeito. Eu consigo pensar em lugares piores para estar. Então, como eu já disse antes, veterano há 18 anos, 3 anos em combate. Encontrei o canal dele no YouTube online, dei sorte. E houve momentos na minha vida em que, como veterano com TPT, assistir e ouvir sua voz é muito tranquilizante para mim. Eu não sei porquê, mas você me ajudou muito. Obrigado. Isso significa muito para mim. Essa nunca foi minha intenção. Minha intenção nunca foi essa. Mas vou te dizer uma coisa. Depois de uns 2 anos, percebi que poderia seguir por um caminho ou outro com isso. Eu poderia tentar conseguir cliques. Eu poderia tentar fazer coisas que viralizassem. Eu poderia tentar fazer coisas. Eu poderia dizer coisas. Na verdade, o que aconteceu foi um vídeo. Eu tive a inspeção da estrutura, né? E eu fui reprovado. Só pelo jeito que falei o título, acho que teve 500 mil de visualizações. De repente entendi, o algoritmo na época nem era chamado assim. Era só
Mas eu percebi que o negativo provavelmente teria um desempenho melhor. Sim. Percebi que o cara sobre quem falava era alguém com quem eu ia à igreja, o inspetor da cidade. Ainda somos amigos. E esse foi um momento em que eu simplesmente disse, sabe, eu acredito que seja lá o que for isso. Seja lá o que for o YouTube, ser um youtuber, ser um criador, é uma coisa boa. É algo positivo, é uma bênção. Isso pagou por tudo o que eu tenho, pagou por tudo, certo? E houve uma decisão consciente de tentar ser positivo, mesmo quando estou tendo dias ruins, mesmo quando Nós temos nosso canal no YouTube há 10 anos agora e já passamos por muita coisa. E nem tudo a gente fala porque nem tudo precisa ser falado, mas eu agradeço você dizer isso porque significa muito pra mim. Acredito que você influencia positivamente muitas pessoas. Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu tentei não ser porque eu posso ser um peso morto, eu posso ser um... Todos nós podemos. E é aí que minha linda esposa é ótima em me trazer de volta. Mas de vez em quando eu posso sentir pena de mim mesmo. Então, de qualquer forma, eu agradeço a vocês. Vamos lá tocar aquele sino e depois preparar vocês para seguir em frente. Então, continuem. Eu sou o Joe. Esta é minha esposa Susan. Viemos da Flórida, passando pela Califórnia, então já percorremos quase 5.600 quilômetros até aqui. Sim, até aqui, para tocar o sino. Incrível, Ding. Aí está.